Neste vídeo falaremos sobre Jó 14, a continuação da defesa de Jó perante seus amigos e Deus. No vídeo anterior falamos sobre a defesa de Jó perante seus amigos e Deus. Mas se você está chegando agora por aqui, volta lá para Gênesis 1, assim você vai entender tudo desde o princípio até esse ponto da Bíblia. Para te facilitar, deixei um link aqui na descrição do vídeo, clica lá. Bora começar? Olá, meu querido e minha querida, sejam muito bem-vindos. Está começando agora o Sintetizando a Bíblia. Em síntese, Jó 14 nos conta aqui. Mas espera um pouquinho, você já deixou seu like? Se não deixou, clica lá. Espero você. 1, 2, 3, já deixou? Então vamos começar. Jó continua a se defender perante Deus, dizendo que o homem é inquieto, frágil e medroso. Mas mesmo assim, Deus deseja o homem diante do seu juízo. Agora, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos fazer a leitura e a explicação de Jó 14. De alguns versículos, só para você ter uma visualização de uma forma geral do capítulo. Em Jó 14:1 diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, ou seja, o homem é inquieto. Nasce como a flor e murcha, ou seja, é frágil. Foge como a sombra e não permanece. É medroso. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Sim, Deus faz-nos entrar porque Ele nos quer. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Assim pensava Jó, que ninguém pode tirar, mas Deus pode tirar. No 5. Visto que aos seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Ou seja, o homem tem limites de dias. Deus já estabeleceu para cada ser humano o limite dos seus dias. Desde a formação dele no ventre da mãe dele até o morrer, Deus já sabe quantos dias cada um vai viver. O homem tem o livre-arbítrio, sim, de diminuir esses dias, mas nunca de aumentar. Porque o próprio Deus diz que a gente não pode acrescentar dias à nossa vida, mas nós podemos diminuir. Não é o plano de Deus, mas muitas vezes, através de um suicídio, através de drogas, nós diminuímos esses dias. Mas Deus tem um grande plano em nossa vida e por isso nós devemos viver intensamente e diante da palavra todos os dias que Deus preparou para nós. No 7 diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Aqui, Jó estava querendo dizer assim pra gente que até a planta tinha um renascer, tinha uma chance de nascer novamente. Que havia esperança para ela por isso, mas que para o homem não havia esperança nenhuma. O que Jó não estava vendo aqui, por estar desesperado, com tanto sofrimento, desejando morrer, é que para o homem havia sim. Jesus nos diz que Ele é a água da vida. Ele pode nos dar uma água que jamais teríamos sede de novo se bebermos dele. E aqui Jó não estava entendendo isso, ele estava achando que a vida para ele tinha acabado, que era só sofrimento, que Deus queria que ele sofresse. Mas vamos ler lá em João 4, no versículo 10, diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. No 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. No 21,
Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. No 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, se você quer beber da água da vida, assim como Jó podia ter bebido, bastava adorar ao Pai, adorar a Deus, e Deus lhe daria dessa água da vida. Essa água para saciar o nosso espírito e não para saciar nosso corpo. Mas saciando o nosso espírito, bebendo dessa água, o corpo consequentemente é saciado. Porque o mais importante é que você alimente, tanto sacie a sede, como traga alimento, que é a palavra de Deus, para o seu espírito. Continuando lá em Jó, capítulo 14, nos versículos de 21 e 22, diz assim: Os seus filhos recebem honras e ele não o sabe. São humilhados e ele não o percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Aqui Deus estava falando sobre o homem. O quanto o homem é ensimesmado, o quanto o homem pensa em si mesmo, só em si. Às vezes não pensa nem num filho, não vê a dor do outro quando ele mesmo está sofrendo. Isso o homem de uma forma geral, o ser humano. Tá? E isso você pode testificar, e é isso que é lindo da Bíblia, que a gente testifica um texto em vários outros livros, né? Ele é testificado, por isso que a Bíblia não mente, ela não se contradiz. Em Judas tem um único capítulo, então a gente vai ler o versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. No 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ou seja, Deus está nos falando aqui através do livro de Judas que os homens, muitas vezes, no ser dele, quando não tem Jesus, quando não busca Jesus, quando não busca beber da água da vida, o homem procura se desviar, procura um caminho errado, procura ser pastor de si mesmo e não se sujeitar às autoridades dadas por Deus. Ele mesmo determina as leis para ele, o que ele deve fazer, o governo para ele. Eles são, como diz aqui, eles são como nuvens sem água impelidas pelos ventos, ou seja, nuvem leve que vai por onde mandarem ele vai, sem ter uma posição em Cristo. Árvores em plena estação dos frutos, só que sem ter os frutos, desprovidas de frutos, ou seja, você o homem, no caso, né? Nós, seres humanos, fazemos determinada ação e não vemos a consequência daquilo. Os frutos são podres, são ruins, não pensamos no futuro, não ensinamos com base na palavra algo realmente de valor que dê bons frutos. São como árvores duplamente mortas, desarraigadas, ou seja, não adianta, são árvores que arrancaram a raiz, que não apenas cortaram para que elas possam brotar novamente, mas arrancaram da terra a raiz, então não darão novos frutos, não crescerão novamente. Então, o homem, na sua essência, ele é assim. Desde o pecado, ele se tornou assim. Desde aquilo que nós vimos em Gênesis, ele se tornou assim. Mas hoje em dia, com Jesus, bebendo da água da vida, adorando e buscando, lendo a palavra de Deus, e é por isso que você tem que ler a Bíblia, leia ela na íntegra, pegue Jó no 14, esse versículo que nós estamos lendo, leia versículo por versículo, esse capítulo que nós estamos lendo, leia versículo por versículo, se alimente, coma mesmo da palavra de Deus, deixe ela digerir em você, e você verá uma mudança na sua vida. E agora a perguntinha de final de capítulo.
O que você acha a respeito desse pensamento de Jó com relação ao homem? Está correto ou errado? Quero saber a sua opinião e o que você pensa a respeito do homem. Deixa aqui nos comentários. Te aguardo. E Jó continuará a se defender perante o Senhor e seus amigos? Na próxima terça-feira, aqui no Mais Fome Mais Sede, às 18 horas, Jó 15. Contarei para vocês. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Beijão no coração de vocês. Até o próximo vídeo.